E eu trouxe um artigo hoje que fala sobre o risco de progressão de diabetes e mortalidade em pessoas idosas com pré-diabetes. É um estudo longitudinal em inglês que saiu em 2022 na revista Age and Aging. Esse estudo ele é bem interessante porque avalia a progressão de pré-diabetes a diabetes na população idosa. A maior parte dos estudos desse tipo, ele enfoca só numa população adulta, e além disso, a população idosa, ela tem uma alta prevalência de pré-diabetes. Então, esse estudo, ele pretende entender melhor a história natural e a importância prognóstica do pré-diabetes dentro dessa população. Então, eles pegaram uma corte que já estava em curso, que está em curso na Inglaterra, e essa corte, eles selecionaram 2.027 participantes, em que foram avaliados em 2 ondas, com um intervalo de 10 anos, em 2004, depois em 2014. Foram incluídos os participantes com mais de 60 anos, de ambos os gêneros. As pessoas que tinham diabetes nesse tempo zero foram excluídas. A idade média dos participantes desse estudo foi de 70 anos. Eles foram caracterizados em relação aos níveis de hemoglobina glicada, ou glicemia de jejum, ou ambos. Segundo, eles seguiram os critérios do American Diabetes Association, com pré-diabetes ali com HB glicada 5,7 a 6,4%, ou uma glicemia de jejum de 100 a 125 miligramas por decilitro. Eles observaram que o pré-diabetes ele foi prevalente na população estudada, afetando 1 a cada 3 pessoas, e os achados mostraram que no período de 10 anos, apenas 5% dos participantes desenvolveu diabetes, enquanto 17% faleceram. Outros estudos semelhantes, na Suécia tem outro estudo grande, confirmam esse achado de que a evolução do pré-diabetes para diabetes é menos comum nessa população. Inclusive, o retorno à normoglicemia ou a morte são mais comuns. Os autores concluem, né, e propõem na discussão que, considerando esse baixo risco de evolução para pré-diabetes, de pré-diabetes para diabetes, a introdução de um tratamento farmacológico, como metformina, pode gerar ali benefícios limitados, e, pelo contrário, pode gerar efeitos deletérios, como ansiedade, né, efeitos colaterais da própria medicação. Eles propõem, né, e também reforça a literatura, as intervenções de estilo de vida, mesmo entre idosos frágeis, pode ser a medida mais interessante para esses pacientes. Pô, muito legal, Aline. Primeiro que eu achei o estudo razoavelmente robusto, assim, né? Vira e mexe a gente vê um endpoint final de 1 ano, 12 semanas, 6 meses. Eles compararam 10 anos, né? Tipo 2004, 2014. Então acho que tem um impacto legal. E eu gostaria de saber uma outra coisa, acho que não está nesse estudo, não é nem a pergunta, mas qual que é a progressão das pessoas fora, que não tem pré-diabetes, o que a gente chama de pré-diabetes, para diabetes. Eu não consigo imaginar que vai ser muito distante de 5% também, assim. Acho que é uma coisa que a gente não sabe, mas seria interessante de ter essa noção. E o que eu fico, assim, para mim, o que fica em volta desse artigo que você colocou aqui, assim, já que não tem muito benefício e poucas pessoas vão para o diabetes, talvez o que a gente tenha que fazer é parar de chamar de pré-diabetes quem tem uma HB glicada um pouco próximo do limite do diabetes, né? Que pré-diabetes parece meio que pré-escola, né? É o que você vai para a pré-escola antes de ir para a escola, parece que está no pré-diabetes, está preparando para entrar no diabetes. E o que esse estudo e os outros apontam é que isso não é verdade, né? Que a gente tem que parar de lidar com essa maneira. Bom, mais ou menos Eu isso que eu super tinha. concordo. E eu sempre digo para os meus alunos que a pré-diabetes me faz lembrar muito de um estado que a gente vive, todo mundo hoje em dia, que é a pré-morte, né? Tá todo mundo vivo, um dia, eventualmente, a gente vai chegar lá, e talvez isso não tenha nenhuma conexão com esse fato. Então, para que a gente vai chamar isso de pré-diabetes? E a reflexão que esse artigo me traz é justamente esse. O termo pré-diabetes, será que faz sentido para alguém? E eu fiquei refletindo muito de discussões anteriores que eu já tive com outros colegas, até com a própria Aline sobre esse tema, que o pré-diabetes, como um título, como uma tag, às vezes faz sentido para algumas pessoas. Às vezes é isso que o cara está precisando para mudar ali o estilo de vida, para fazer aquela mudança que
é necessária para estilo de vida geral. Então, não para diabetes, mas para mim faria sentido se fosse mais uma desculpa, com todas as aspas possíveis, de mudança de estilo de vida. Já que, em vários casos, quando o sujeito tem uma diabetes com uma hemoglobina glicada estourada de 8, 10, 15, 20, como eu já vi, isso nem sempre é um motivo para ele mudar estilo de vida e fazer o que a gente precisa fazer. Então, deixa bem claro o recado de pré-diabetes, é um termo que deve ser apreciado com muita moderação. Sabe, Aline, eu faço você perdão, tem vai uma lá. pergunta? Não, eu ia comentar que eu dou um curso de diabetes já há algum tempo, e é um curso para profissionais da saúde, e a gente fala sempre eu sempre trago esse tema, né, do pré-diabetes. E é muito interessante de ver como que os profissionais da saúde, eles estão, sim, eles acreditam muito nesse termo, né, eles confiam muito nessa estratégia de, mobilizar a pessoa pelo medo. Ah, então é como se, fosse uma progressão clara e evidente, né, e aí você fez uma pergunta no começo, os estudos, têm falado numa taxa de progressão entre adultos de 30%, mas tem um autor, o John Yudkin, e ele tem algumas apresentações em que ele pega, se a gente for tratar o pré-diabetes com metformina, a maior parte, mais de 50% da população vai estar usando metformina, assim, tipo, são números absurdos, assim. Então, acho curioso que talvez na população idosa a gente consiga, né, realmente, olha, talvez não faça tanto sentido mais esse termo, talvez a gente pode começar por aí, né, fazendo esse confronto aí dos termos. Acho que essa fica só uma pergunta, assim, que se você tivesse que vai trazer em uma, duas frases esse artigo aí para resumir, para como isso impactaria a sua prática, assim, né? Como você daria essa sugestão para um colega depois de ler esse artigo? Eu tenho ficado mais reticente com nomear, como pré-diabetes e não, né, como uma glicemia de jejum alterada, ou enfim, exame, um resultado alterado, eh, e de colocar esse medo, né, esse pré-diabetes, colocar, olha, realmente contextualizar, olha, a gente está chamando isso é uma alteração, a menor parte das pessoas evolui para diabetes, então eu quero reforçar medidas de mudanças de estilo de vida, quero reforçar a sua qualidade de vida, mas talvez a gente não precise mudar nada agora do ponto de vista medicamentoso.